Nesse vídeo nós iremos falar sobre o que é melhor, investir em fundos imobiliários de papel ou fundos imobiliários de tijolo. Meu nome é Laor e este é o canal A Semente da Riqueza, seja muito bem-vindo. É uma dúvida muito comum de quem começa a investir em fundos imobiliários, é o que investir, fundo de papel ou fundo de tijolo? O que será que é melhor? A verdade é que existe um grande depende. O porquê que depende? Depende do que você quer. Eu gerencio algumas carteiras e também faço consultoria montando carteira de investimento. Sempre aconselho o cliente a desenvolver suas metas de curto, médio e longo prazo. Eu entrego para ele um documento que vai facilitar bastante ele desenvolver para que na nossa próxima reunião eu monte ali e defina a carteira de investimento dele. Por quê? Porque saber o que deseja é muito importante. E eu vou ensinar para você nesse vídeo como definir qual que é melhor para você. Ter mais fundos imobiliários de papel ou ter mais fundos imobiliários de tijolo. Como diversificar sua carteira, em quais tipos de fundo. Mais papel ou mais tijolo? Para isso eu vou passar aqui um passo a passo. O primeiro passo é entender as características de cada tipo de fundo imobiliário. Vamos falar primeiro então a característica do fundo imobiliário de tijolo. O fundo imobiliário de tijolo, como o próprio nome submete, é o fundo que investe em ativos físicos de tijolo, ou seja, você vai ter hospitais, shoppings, residenciais, prédios comerciais, galpões logísticos. É aquilo que é físico. E todo imóvel físico, ele é um ativo do fundo imobiliário. Dessa forma, esse ativo se valoriza ao longo do tempo. Por isso, nos fundos imobiliários de tijolo, é comum você ter valorização ao longo do tempo no fundo imobiliário, por conta dos ativos que é físico, pois os imóveis se valorizam, os imóveis são ativos do fundo imobiliário e os imóveis se valorizando, há uma valorização patrimonial do fundo imobiliário. Essa é uma das formas de remuneração do fundo imobiliário de tijolo, é essa valorização ao longo do tempo. A outra forma é o aluguel do fundo imobiliário, que é o rendimento que você recebe, o dividendo que você recebe do fundo imobiliário de tijolo. Ou seja, temos ali a valorização e os rendimentos, os dividendos que você recebe do fundo imobiliário. O fundo imobiliário de tijolo aluga seus imóveis e o fundo recebe o aluguel dos imóveis, que é repassado aos cotistas para quem investe no fundo imobiliário. Essa é a principal característica do fundo imobiliário de tijolo, ter imóveis físicos que se valorizam, ou seja, aumenta o patrimônio do fundo, fazendo com que ao longo do tempo o fundo imobiliário se valorize. Já no fundo de papel isso não acontece. Por quê? Nos fundos de papéis não há investimento em imóveis físicos, em ativos físicos, e sim ativos de dívidas. O fundo imobiliário de papel, ele compra dívida. Então, se você abrir um relatório mensal de um fundo imobiliário de papel, você vai ver que existem diversas dívidas lá, LCI, CRI, ou seja, dívidas imobiliárias atreladas ao setor imobiliário. Dessa forma, os fundos de papéis não há uma valorização real. O que você vê no gráfico, se às vezes valoriza, é apenas uma questão de mercado, uma variação de mercado, e não que há um aumento ali numa valorização nos ativos do fundo imobiliário. E por quê? E porque os ativos do fundo imobiliário de papel, ou seja, as dívidas que o fundo imobiliário de papel tem, ela já paga diretamente a remuneração, ou seja, por ser uma dívida, está rendendo ali um juros, e esse juros é repassado totalmente ao cotista, e toda dívida tem um prazo de vencimento. Quando essa dívida vencer, aquela dívida será liquidada e não vai fazer mais parte do portfólio do fundo imobiliário de papel. Por isso, essa dívida, esse dinheiro é repassado integralmente para o cotista, não há valorização no patrimônio. E o gestor do fundo imobiliário de papel tem que ficar girando ali o fundo, sempre comprando novas dívidas. Por isso, as valorizações que você vê em fundos imobiliários de papéis é apenas uma valorização artificial. Ela está apenas atrelada ali à variação de mercado. Dessa forma, a remuneração, ou seja, o dinheiro que você recebe do fundo imobiliário de papel é maior do que o fundo imobiliário de tijolo. A renda do fundo imobiliário de papel é maior do que a renda do fundo imobiliário de tijolo, porque é repassado toda a inflação ao cotista, ao investidor do fundo imobiliário de papel. Então, essas são as duas principais diferenças e características do fundo imobiliário de tijolo e de papel. No fundo imobiliário de tijolo, você tem ali a valorização dos imóveis, que acompanha normalmente a inflação, mais o pagamento de aluguel. No fundo imobiliário de tijolo, você tem a valorização dos imóveis, que normalmente acompanha a inflação, mais o aluguel que você recebe. Já no fundo imobiliário de papel, você tem toda essa inflação vinda para você, ou seja, você recebe a inflação na hora, você recebe os juros na hora ali no fundo imobiliário de papel. E por isso, normalmente, os fundos imobiliários de papel pagam muito mais dividendos do que os fundos imobiliários de tijolo. Então, você entendendo essas duas características, você entende que
no fundo imobiliário de tijolo, além do aluguel que eu vou receber mensalmente, do dividendo que eu vou receber mensalmente, eu vou ter uma valorização no meu patrimônio. Agora, no fundo imobiliário de papel, eu vou ter uma renda maior investindo menos. Dessa forma, entendendo essas duas características, você começa a alinhar cada tipo de fundo imobiliário para a sua carteira. Esse foi o primeiro passo, entender as duas características de cada tipo de fundo imobiliário. O segundo passo é entender o seu momento de vida. É saber se você quer ter mais renda agora ou se você quer atrelar a renda junto com a valorização. Você quer que seu patrimônio continue valorizando. É importante sempre lembrar que, como no fundo de papel a inflação já é repassada para o investidor, não vai ter essa valorização, então você não protege diretamente o seu patrimônio que você investiu no fundo de papel contra a inflação, porque você está recebendo a inflação na hora, você está recebendo em forma de rendimento. Então, você não tem essa proteção contra a inflação direta. Por isso, entendendo o seu momento, qual o seu principal objetivo, se você é uma pessoa que quer ter renda o mais rápido possível, que quer se aposentar agora, ou seja, você está num período onde está mais próximo de uma aposentadoria, você quer ter uma renda passiva para poder se aposentar, ter uma concentração maior nos fundos de papel é mais interessante porque você vai ter uma renda maior de imediato. Agora, se você tem mais tempo para poder investir seu dinheiro, construir um patrimônio para lá na frente viver de renda, vale mais a pena ter mais fundos de tijolo. Ou seja, você entendendo as características, você vai alinhar os tipos de fundo imobiliário de acordo com seus objetivos. Ou seja, você vai pensar no seu caso, qual momento da vida eu estou agora, qual é o meu principal objetivo. E importante dizer que é sempre interessante você ter ali os dois tipos de fundo imobiliário na carteira, ou seja, uma diversificação entre fundos de tijolo e fundos de papel. O que vai mudar é a concentração, ou você vai concentrar mais em fundo de papel ou em fundo de tijolo. E como decidir isso? Foi isso que eu te falei. Qual é o seu momento de vida? Qual é o seu principal objetivo? E dessa forma você vai decidir se você vai concentrar mais em fundo de papel ou mais em fundo de tijolo. Qual é mais arriscado? O fundo de papel ele é mais arriscado naturalmente do que o fundo de tijolo. Por quê? Porque o fundo de papel contrai dívidas. E quando você vai analisar um fundo de papel, você tem que analisar quais são essas dívidas. Se são dívidas de empresas que têm um alto potencial de pagamento ou dívidas de empresas que têm um baixo potencial de pagamento. Porque todo fundo imobiliário de papel tem uma carteira de crédito, ou seja, uma carteira de dívida lá. E vai ter diversos credores. E cada credor tem uma saúde financeira diferente. De regra, o fundo imobiliário que paga mais corre mais risco, ou seja, ele tem uma carteira de crédito com credores com menos potencial de pagamento, ou seja, com mais risco de crédito. Quem emitiu a dívida vai cobrar um juros maior, porque se essa pessoa tem menos capacidade de pagar, eu preciso ter uma garantia maior. E é assim que funciona. É claro que o gestor do fundo imobiliário ele está sempre analisando essa carteira de crédito do fundo imobiliário. Já nos fundos de tijolo, você tem ali os imóveis físicos, caso tenha algum problema, pode liquidar o imóvel ou apenas trocar o inquilino. Entendendo essas duas principais características, você consegue montar a sua carteira. Não, eu quero correr um pouco mais de risco, mas eu quero ter uma renda maior. Então eu vou concentrar mais em fundos de papel. Eu não quero correr tanto risco, quero que meu patrimônio continue se valorizando e quero ter renda também. Os fundos imobiliários de tijolo têm uma concentração na sua carteira de fundo imobiliário de tijolo é melhor. Então basicamente é isso, não tem segredo. Entendeu as características de cada tipo de fundo imobiliário? Você começa a planejar a sua carteira, a planejar a forma que você vai diversificar a sua carteira. E como você vai fazer isso? É fazendo um trabalho de autoconhecimento, pensando como você quer a sua carteira, quais são os seus objetivos, o que você deseja alcançar, quais são suas principais metas financeiras e por aí em diante, e você vai estruturando sua carteira. Por isso, não existe o melhor. Existe o melhor para cada caso, o melhor para cada objetivo, o melhor para cada pessoa. E se você quer saber mais sobre fundos imobiliários, como investir em fundo imobiliário, escolher um fundo imobiliário, como criar uma carteira do zero de fundo imobiliário, eu tenho um treinamento completo chamado Liberdade com Fundos Imobiliários. O link está aqui na descrição do vídeo. Nele eu vou te mostrar do zero até o avançado de como construir uma carteira que vai te gerar renda passiva mensal para que você alcance sua independência financeira. Por isso, tem interesse de ter renda passiva com os fundos imobiliários? Link aqui na descrição, só clicar lá que tem mais informações. Também não custa nada lembrar, já que estamos falando em carteira de investimento, que vale a pena você ter fundo de tijolo e também fundo de papel, mas não ter um único fundo de tijolo e também um único fundo de papel. Diversificar entre fundos de tijolo diferentes
diferentes setores e dentro do fundo de papel diversificando os níveis de risco. Você pode ter um fundo de papel mais arriscado, mas uma concentração menor, e fundos de papéis menos arriscados, uma concentração um pouco maior. Outra dica interessante é na escolha de fundo de papel, um dos principais indicadores é o preço sobre o valor patrimonial, porque se você compra um fundo de papel com preço acima do valor patrimonial, você está perdendo dinheiro por conta dessa dinâmica que eu te falei. Você vai estar pagando caro por algo que não vai se valorizar. Por isso, atenção nessa dica, nunca compre um fundo de papel com preço acima do valor patrimonial. Você vai perder dinheiro, porque não existe uma valorização natural, uma valorização do patrimônio do fundo. O que existe é ali uma flutuação de mercado. E esse foi o nosso vídeo, um vídeo um pouquinho mais avançado, mas que muitas pessoas têm dúvida. E se você gostou desse vídeo, curte esse vídeo, comente e compartilha para aquele amigo que está investindo em fundo imobiliário ou quer começar a investir, que eu tenho certeza que vai ajudar bastante ele. Muito obrigado para você que ficou até aqui e até mais.